Nada atravessa tanto tempo quanto uma boa troca de palavras. Bem-vindo ao Lado B, o espaço onde a gente deixa o mundo corporativo de lado e mergulha em conversas cheias de curiosidade e leveza. Aqui a gente se encontra com pessoas de todos os cantos, em um clima livre, espontâneo e próximo, para falar de arte, de natureza, cultura, viagens, os movimentos do ser humano ou de qualquer outra coisa, qualquer assunto que desperte aquela faísca de curiosidade. Então, no Lado B, a gente vai explorar esses mundos diferentes juntos, de um jeito bem descontraído. Hoje eu estou aqui com a Georgiana Gibbons. Ela é minha amiga há 45 anos, desde a época de Brasília, na minha infância. E ela já mora na Inglaterra há 28 anos. Ela estudou filosofia na USP, aqui em São Paulo. Ela fez 2 mestrados, um em psicoterapia e um em filosofia, lá na Inglaterra. Ela é casada e mãe da Lila, uma adolescente ou uma adulta de 18 anos. Ela é imigrante, isso vai fazer toda a diferença no nosso papo e ela vai contar por quê. Ela trabalha para o Sistema Nacional de Saúde lá na Inglaterra e com especialização em distúrbios alimentares para a comunidade local no CADS, NHS. Hoje eu vou receber ela para falar sobre mitologia celta e a roda do ano, que é um calendário cíclico. E aí eu vou aproveitar esse gancho primeiro para te agradecer, Georgiana, obrigada por estar aqui, para me receber, por a gente gravar o primeiro episódio do Lado B, eu estou muito feliz. Obrigada. E começa explicando para a gente o que é mitologia, o que é esse povo celta e o que é essa roda do ano e esse calendário. Mitologias são uma série de histórias que são passadas verbalmente em várias civilizações do mundo e os mitos formam a mitologia. A civilização celta é a civilização originária daquela parte da Europa que é a ilha da Grã-Bretanha. Uhum. Mas existem celtas na Europa, até a Escandinávia. Então é um povo migratório que andava muito, né? Fazia muitas imigrações, mas os saxões, eles são um povo celta, são os povos originários da Grã-Bretanha. Então, o calendário cíclico é um calendário que os celtas inventaram e que é usado em várias outras partes do mundo. E nesse calendário, as estações do ano elas são observadas e, mais modernamente, os arquétipos do sagrado feminino foram incorporados a esse calendário. E aí, quando você fala o calendário, significa eles têm o mesmo calendário de 365 dias, só que eles dividiram de outra forma. É Sim, isso? Sim. E aí eles dividiram nas estações, esses ciclos, ou não? Não, esse calendário ele não é gregoriano, porque o que você está chamando de 365 anos... Dias, desculpa, é o calendário gregoriano. Tá. Os povos antigos, eles não usavam calendário gregoriano, eles se organizavam a partir das estações do ano. E ele é cíclico, porque como a nossa vida, a vida vai passando, as pessoas nascem, morrem, nascem novamente, outras pessoas nascem, e é uma roda do ano, nunca para. Mas não tem nada a ver com o calendário gregoriano, porque dependendo de onde estava o sol, o calendário se move. E isso tem a ver com a primavera, verão, inverno, Sim, outono? que eu estou falando observando as estações são primavera, verão, outono e inverno, porque tem solstício de inverno, depois equinócio de primavera, solstício de verão e equinócio de outono. Então, esse calendário é regido pelo Sol. É um calendário solar. Ótimo. E o que é o solstício e o equinócio? O que são essas palavras complexas? As palavras complexas. Então, o solstício de inverno é o dia do ano no qual o dia é menor e a noite é mais longa. Os equinócios, como nós hoje aqui em São Paulo, estamos no equinócio de primavera e na Inglaterra nós estamos no equinócio de outono, porque o calendário é invertido, né? Sim. Porque nós estamos abaixo do Equador. Os equinócios são os dias em que a luz ela é igual, né? Então, os dias têm o mesmo tamanho. Tem 12 horas, vamos dizer, tem 12 horas de luz de dia e 12 horas de noite. Então, o solstício de inverno é a noite mais longa do ano e o solstício de verão é o dia mais longo do ano e o equinócio é o dia que os dias são iguais, porque a luz solar é igual.
E de que forma isso interfere? Por que eles estudavam isso? O que isso interfere na gente? O que isso interfere na natureza? O que isso tem a ver? Bom, eles viviam regidos pelo calendário solar, porque isso interfere na agricultura, isso interfere nas colheitas. E claro que esses ciclos naturais regiam o que você fazia durante o seu ano. Porque quando não tem luz, os dias são menores, as pessoas se organizavam diferentemente, né? Os trabalhos, a agricultura, as viagens e tudo. E quando começa a primavera, que os dias da Europa são muito longos. Então, um dia de verão europeu fica o sol aparece às 4:30 da manhã e só vai se pôr às 9:30 da noite. Então, isso regia toda a estrutura da sociedade naquela época. E aí você me contou que você mora em Glastonbury, é isso? Eu moro do lado de Glastonbury. Do lado de Glastonbury. E aí tem uma história muito bacana aqui que ela me falou, que Glastonbury é a cidade de onde supostamente foi Avalon, é isso? Ou é perto de Avalon? Não. Explica o que é Avalon. Então, Avalon é uma construção mítica desse lugar que o rei Arthur ele morreu em Avalon. Mas é uma construção mítica. Dizem que Avalon... Bom, os ingleses acham que Avalon é lá. A ilha de Avalon é em Glastonbury. A mitologia diz que o rei Arthur foi falecer lá porque a Morgana, a irmã dele, era sacerdotisa de Avalon. E ele morreu lá e Excalibur, que é a espada... A espada do rei Arthur. Do rei Arthur. Ele jogou aquela espada no lago que era em volta da ilha de Avalon. Então é super lindo isso. Aí vem pessoas do mundo inteiro até hoje para ver onde era a tumba do rei Avalon, porque hoje a abadia é uma ruína, nas ruínas da abadia de Glastonbury. Então toda fez a um parte... circuito ali de curiosidades. De curiosidades, porque eles dizem que na verdade o reino de Camelot é numa outra cidadezinha perto de Glastonbury. E Glastonbury é uma das cidades do mundo que dizem que o cristianismo nasceu lá. Então você tem o cristianismo mais antigo do mundo é lá. Dizem até que José de Arimateia levou essa árvore que eles têm lá, que elas florescem 2 vezes por ano, e ele plantou essa árvore em cima de um dos morros que tem lá em Glastonbury. Ai, que delícia! Então é tipo você entrar numa história, não numa história, lembrando que a história ela é não real e a história ela é verídica, e você entrar nessa viagem, né? É uma viagem. Mas isso que é gostoso, deve ser uma delícia fazer essa... porque as pessoas fazem pilgrims. Excursões, peregrinações. Peregrinações, mas eles fazem peregrinações para a abadia de Glastonbury há mais de 2.000 anos. Olha que bacana, que coisa. Então é um lugar mesmo de peregrinação, tanto mítica como talvez até de procura de sentido da vida, de muitos anos. E tem muitos tipos de filosofia na cidade, assim, ou naquela área. E depois os grandes círculos de pedra, Stonehenge, é tudo perto de lá, né? Então, isso que eu queria falar um pouquinho, porque essas peregrinações eu percebo que é muito de um caminho, independente, não tem nada a ver com religião, com nada disso, mas é muito de um caminho espiritual, do que me parece muito também, do que eu ouço muito falar, não fiz ainda, talvez um dia faça, ou não, de caminho de Santiago de Compostela e tudo mais, que são esses caminhos desse encontro com o eu, né? Sim, onde você vai tentando se encontrar, independente da sua fé, da sua religião, se você tem ou se você não tem, mas de você estar em busca de algo, né? E o que te levou a querer conhecer isso, estudar sobre isso tudo? Por que você... Porque eu sou uma pessoa que nasceu com essas perguntas de onde vamos, de onde viemos, para onde vamos e qual o sentido da vida. Acho que desde que eu tenho 5 anos de idade, porque eu me lembro perguntando isso para os meus pais assim, o que essa criança quer saber, e sempre tive essa curiosidade de aprender. Quando eu era criança, que eu queria ser arqueologista. Eu lembro disso! Eu queria ser arqueologista, arqueóloga. Foi a primeira vez que eu disse assim, mãe, o que é arqueólogo? Por quê? Porque a Georgiana quer ser. Então. A minha mãe, eu acho que é aquele que fica limpando com um pincel os ossos.
Então, mas sabe por quê? Porque eu amava o Egito, eu tinha assim, uma fascinação incrível, e eu achava que a filosofia dessa busca de sentido da vida começou de lá. Porque então tem essa coisa desde que eu era pequena. E aí, quando eu mudei para a Inglaterra, eu já tinha um pouco disso. Eu ia visitar a Glastonbury quando eu morava em Londres. Aí a gente mudou para Devon, que mais ou menos perto. E aí, quando nossa filha começou a crescer, que a gente precisava de morar num lugar maior do que o lugar que nós morávamos, a gente começou a pensar onde poderia ser. Então, a gente decidiu morar lá, porque faz um sentido, assim, filosófico e de espiritual para nós, mas não espiritual como religião, mas não religioso, espiritual, espiritual de filosofia de vida. Então, e também porque a Terra nesse lugar é muito feminina. Então, se você fizer vários caminhadas nessa Terra, você sente a pulsação feminina. Vamos entrar nessa daí? Então, exatamente. Vamos falar sobre do que eu li um pouquinho, né, gente, antes de falar com a Georgiana, para não parecer tão ignorante, né, fiz algum dever de casa aqui. E aí li um pouco sobre essa Avalon, sobre a mitologia celta e tal, e era um povo que trouxe muito do conceito do sagrado feminino, né? Sim. Então, e aí agora você falou da terra feminina, vamos entrar nessa seara aí um pouquinho. Porque a espiritualidade original era matriarcal. Então, era de mãe, dos celtas. Era matriarcal, de linhagem matriarcal. Então, a roda do ano, na verdade, é a observação dos ciclos na natureza, porque a natureza é mãe natureza, mãe terra. Mãe natureza, mãe terra. E é feminino. Então, é por isso do sagrado feminino, porque as pessoas que hoje em dia estão reclamando essa espiritualidade ancestral observam a natureza como a mãe. Essa busca da cultura celta, eles estão revivendo isso, é de uma linha matriarcal, então a roda do ano representa como se fosse o corpo da Terra. Sim. É por isso que engloba os arquétipos da nossa vida. Que é arquétipo? Arquétipos são os lugares que... arquétipos são as nossas idades, né? Cronológicas, vamos pensar assim. Os arquétipos é mais do que isso. Eu não quero entrar aqui em arquétipo junguiano e freudiano, porque não é isso. Mas o arquétipo na roda do ano são os lugares onde passam períodos da nossa vida. Então, você tem o arquétipo da donzela, ou da criança pequena. Aí você tem o arquétipo do amante, que é quando você está na adolescência, puberdade, que você começa a descobrir a sexualidade. Aí você tem o arquétipo da mãe e do pai. E aí você tem o arquétipo da avó e do avô. Tá bom. Então, de novo, tem tudo a ver com as fases, com o ciclo da vida. E faz muito sentido, porque se você pensar, a vida é assim, né? A gente nasce e a gente vive na primavera da vida. Aí você vive tipo o verão da nossa vida. Nós estamos no outono da nossa vida e a gente vai entrar nossos pais estão no inverno da vida deles. Então faz bastante sentido. Faz total sentido. Então a roda tem os 4 pontos cardinais que são cardeais. Como fala os português? Ela tá gringa mesmo, não, gente. Desculpa. E aí tem os pontos cardeais, que são os solstícios e o equinócio, e os pontos o noroeste, o sudeste, né, esses pontos são os arquétipos. Ai, que bacana! Super bacana. Então, você vê como tudo são formas diferentes de falar sobre trazer a conotação, a mesma coisa. E eu acho importante essa conexão, que também a gente conversou um pouco sobre isso, da gente com a natureza, que eu percebo o quanto a gente fica... E aí eu não quero trazer para o Brasil, não. Eu falei do Brasil só porque a gente não percebe as estações tão separadas, mas a gente, como humanidade, hoje em dia, a gente está muito separado
da natureza em si, né? A Sim. gente considera a natureza nos grandes centros urbanos, né? Aqui estou vendo a cidade inteira, a gente está em São Paulo, né? E aí é que eu estou vendo, a gente está num lugar bem alto agora, estou vendo a cidade toda aqui, a gente não percebe a gente como uma natureza. Não. Então eu vejo que a gente não anda mais de... E não estou fazendo nenhuma apologia, veja bem, mas a gente não sabe mais o que é andar descalço, a gente tem medo de entrar num rio ou alguma coisa, a gente não se sente mais parte, a gente esqueceu a nossa parte bicho de ser, né? Sim. A gente tem problemas de falar das nossas questões normais, menstruação, envelhecimento, menopausa, morte. A gente não trata mais das nossas questões e que elas são fundamentais, elas fazem parte da gente, né? Então a gente assim, nós não somos esse robô. Nós não somos essa questão. Então, eu acho importante essa nossa conexão, porque a gente queira ou não queira, nós iremos passar por todas essas fases e por todos esses momentos, né? Sim, com certeza. E depois eu vejo também, por favor, se não apologia, isso é uma observação pessoal da cultura ocidental na qual fazemos parte. A cultura ocidental, ela totalmente removida da natureza. Nós achamos que a gente não faz parte da natureza e a gente acha que a gente manda na natureza. Isso que eu acho uma coisa mais fantástica. Aí você tem um tsunami e vê que nós não temos poder nenhum sobre a natureza. Você tem um maremoto e que nós não temos poder nenhum sobre a natureza. Não, é uma tarde de chuva. Ah, sim, uma tarde de chuva. Pois é. Uma tarde de chuva. Esqueço que aqui numa cidade grande. Então, como a gente... né, estava conversando anteriormente, antes da gente começar o podcast, eu acredito que falar de uma roda do ano, que se fale dos ciclos da vida, é super importante para a criança. É fundamental. Porque as crianças hoje estão totalmente desconectadas. Elas nem sabem quais são os frutos da estação. Não sabem. Não sabem. Elas não sabem nem como a fruta nasce. Ela não sabe o que nasce do pé, o que nasce no chão, o que nasce dentro da terra. Não tem a menor noção. Não tem, e aí, como nós, hoje em dia, temos todas as frutas no supermercado o ano inteiro, é muito confuso. Não tem Então, isso foi um ponto muito importante que você trouxe, que do mesmo jeito que a gente não tem as estações marcadas, a gente não tem mais noção do que é uma fruta de estação. Sim. Porque a gente não tem mais essas coisas. A gente não tem noção de escassez, que são as benesses, por um lado, né, as coisas boas, por um lado, que a gente não tem mais que lidar com a escassez de nada, mas por um lado a gente não tem a noção do esforço e dos ciclos da vida que isso traz para a gente, né? E o que você aprendeu nesse estudo? Quer dizer, você sempre foi uma pessoa muito antenada nisso, desde a sua, como você falou, desde a sua infância, você perguntava isso, e eu sou prova disso. A sua faculdade foi de filosofia, seus mestrados foram em psicoterapia e filosofia. Mas o que esse caminho do estudo da mitologia, da roda do ano e tudo mais, te trouxe? Primeiro que me trouxe uma maturidade bastante grande como adulto, porque eu era um adulto que não era maduro. E me trouxe também um entendimento pessoal bastante grande que hoje em dia eu tento passar para minha filha, porque eu criei, eu e meu marido, nós criamos a nossa filha mostrando para ela o que é a roda do ano e que a gente come a comida da estação, a gente dorme com os movimentos da estação, a gente criou ela assim para que, né, mesmo que ela se vá para onde ela for na vida adulta dela, mas ela teve essa base, que ela vive com ciclos e com os ritmos naturais. Então, essa coisa que você falou de menstruação, que as pessoas aqui, hoje em dia, elas estão tomando pílula anticoncepcional, uma atrás da outra, para poder não menstruar. E, então, as pessoas não entendem que menstruação é parte do ciclo da vida. Eu sei que dói, que é uma coisa horrível. Todas nós passamos por isso. Nós passamos por isso. E também sobrevivemos, estamos aqui. Mas a gente tem essa sociedade de produtividade, que no passado talvez as mulheres pudessem ficar 1 ou 2 dias sem trabalhar quando estava nesse período. Ou conviver com isso, porque faz parte, né? E hoje em dia não se fala nisso e tem implante de hormônio, que daí você não menstrua, e várias coisas assim, como se isso fosse uma parte abjeta da nossa humanidade. Isso, assim, e não é quando precisa, né, Gê? Porque se você precisa ter uma condição clínica, é óbvio. É óbvio, sim. Mas assim, não precisando. Não precisando e achando que tem que ser assim, porque como eu disse, uma abjeta. E a gente... essa foi uma das maiores
conhecimentos para mim. Que eu falei, não, eu vou criar a minha filha, que é uma mulher, ela entendendo os ciclos da vida dela pessoal. Porque se você pensar, um corpo de uma mulher tem essas estações todo mês. Totalmente definido. Não, todo mês a gente vai para 4 estações. Você começa, fica com o início da sua menstruação, aí depois você menstrua como se fosse um inverno, que você tem que ir para uma cave, uma caverna, e depois quando você sai dessa caverna, você está de novo na primavera, porque se você perceber seus ciclos hormonais, essa parte depois da menstruação é uma parte de muita produtividade. E aí eu estou tentando ainda, que é um processo longo, fazer com que ela entenda isso, para que ela organize a vida dela, o jeito que ela se alimenta, o sono, de uma forma mais natural. E aonde quais são os seus próximos passos nessa... Porque eu acho que quem é um buscador, que você é uma buscadora, esse é um processo que ele só tem começo, ele nunca está em fim. Não. Ele só vai ter fim na hora que a gente partir dessa para uma outra. Então, assim, quais são os seus próximos passos? Onde você vê que você vai... Indo. Então, onde você vê? Meus passos profissionais ou meus passos profissionais? O que veio na sua cabeça? Não, eu estava pensando aqui porque eu vou continuar estudando, claro, porque estudar faz parte de mim. Eu sou uma pessoa que estuda muito, então eu já estou escrevendo a minha proposta de doutorado. E eu estou escrevendo, gente, muito chique. E eu estou escrevendo um livro que é um livro de o que a gente chama na Inglaterra de psicoeducação para a paz, porque eu acho que é fundamental que a gente informe os pais de crianças e adolescentes, porque a questão da saúde mental deles está bem complicada. Então, por causa do trabalho clínico que eu faço, eu estou organizando o material, já comecei a escrever. Então, é isso. Eu estou tentando fazer as próximas partes da minha jornada profissional e da minha jornada pessoal. Eu vivo uma vida muito simples, né? Eu e o marido, a gente dá super bem e a gente quer mandar agora nossa filha para a universidade. Essa é a minha parte familiar. Bom, eu queria te agradecer. Obrigada. Quero te dar uma lembrancinha com muito carinho que eu queria que você abrisse aqui. Obrigada. É um copo que eu já te dando spoiler aqui enquanto você abre. É um copo do Papo com a Paz aqui, que é o nosso programa. Meu Deus, é muito chique! E por que ele é um Stanley? Justamente porque ele foi feito para ser durável, para aguentar os ciclos do calor, do frio, de tudo. Ai, que lindo, obrigada. Aqui, ó. Dá para abrir? Que ele abre, isso. Então... Ai, que fofinho. Então esse eu tive um Obrigado, papo com a Paz. Amei. Só quem senta aqui comigo tem, ninguém tem esse tipo de papo com a Paz. Amei, gente, vou levar para o trabalho. Leve. Só vou tomar água nesse agora, vai ser demais. Leve. Aqui tem uma mensagenzinha depois para você ler com carinho, com calma. Muito obrigada. Muito obrigada, Gê, que bom. São 45 anos de amizade. Isso não é para qualquer um. Não, e a gente quer ter bastante saúde para continuar se encontrando. Amém. Mais 45 anos, será que a gente aguenta? 99. Gente, eu vou fazer 54 no sábado, são 99 anos que eu vou ter. Vamos virar o século juntas. Mas pelo menos a gente quer ter saúde para a gente poder se encontrar nos lugares do mundo, né? Amém. Na Europa. Faz exatos 20 anos que a gente não se via fisicamente. A gente se viu em março de 2005. Isso, 20 anos que a gente só nos falamos pela internet. Só nos falamos pela internet. Oh, que bênção que é a tecnologia. É demais. Não, é demais. Amém. Amei, obrigada. Obrigada.